Bom, vamos lá. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo nessa história incrível, explorar como um único homem se transformou em um verdadeiro mito da poesia brasileira. É a jornada de alguém cuja reinvenção estética bateu de frente com uma tragédia histórica. Nosso objetivo nessa explicação é entender a fundo o caminho de uma das vozes mais essenciais da nossa literatura, tudo isso nos guiando diretamente pelas fontes e registros que narram a vida dele. Olha só que provocação filosófica sensacional. Essa frase ilustra de um jeito maravilhoso uma ideia muito presente nos registros do Goulart. Ele dizia que nós, seres humanos, nascemos meio que incompletos, sabe? Sem aquelas garras ou presas que os outros animais têm para se defender. Então, por causa disso, a gente precisa literalmente inventar a arte e as ferramentas para conseguir sobreviver no mundo. Ou seja, a arte não é só um reflexinho do que acontece, é uma necessidade absoluta de invenção para dar algum sentido à nossa própria existência. Agora a gente pode se perguntar, como é que um garoto de rua, que os amigos de infância chamavam pelo apelido de Periquito, acabou mudando o nome para Ferreira Goulart? A resposta, segundo os relatos, é pura e simples rebeldia de adolescente. Lá em São Luís, tinha muito menino batizado como Ribamar, por causa do santo padroeiro. Um belo dia, ele viu um poema com o nome dele publicado com erros por outra pessoa e decidiu que chegava. Ele simplesmente pegou o Ferreira do pai, o Goulart da mãe e inventou uma assinatura totalmente única para acabar com qualquer confusão. Isso nos leva à primeira grande virada da vida dele, quebrando as regras poéticas. Quando ele foi para o Rio de Janeiro, numa busca implacável por sentido, o Goulart deu uma guinada artística monumental. Ele olhou para o concretismo e achou tudo meio frio, cerebral demais, rígido demais. Faltava espaço para subjetividade, sabe? Então, em 1959, ele ajudou a lançar o movimento neoconcreto. A ideia era muito clara: injetar a emoção humana crua de volta na arte. A obra tinha que pulsar, ela precisava literalmente da interação física das pessoas para existir de verdade. E é aí que o trabalho dele ganha uma autoconsciência incrível, através do que chamamos de metapoesia. Ele começou a questionar o tempo todo qual era a utilidade real de fazer poesia num mundo que estava mudando tão rápido. A linguagem poética precisava fazer duas coisas ao mesmo tempo: analisar a si mesma, como num espelho, e olhar lá para fora, para as ruas. Avançando um pouco, chegamos a um ponto crucial da nossa análise: a arte contra a ditadura. À medida que o clima político do Brasil virava de cabeça para baixo, a poesia do Goulart virou um espelho gigantesco para a desigualdade social. O foco mudou totalmente para as lutas viscerais daquelas pessoas comuns. Nessas obras marcantes, o dia a dia e a pura sobrevivência ganharam o centro do palco. Ele começou a denunciar na cara dura o que a tradição literária passava batido. Olhando de forma bem neutra para os fatos históricos, a trajetória dele acabou esbarrando na política de um jeito inevitável. Ele se filiou ao Partido Comunista na exata noite em que o golpe militar de 1964 aconteceu. Ele declarou que precisava mostrar solidariedade aos companheiros de arte. Anos depois, ele acabou tendo um papel super importante na articulação daquelas enormes manifestações de rua. Mas aí fica a questão: o que acontece quando a ferramenta de trabalho de um cara, a própria língua materna, é arrancada dele? Essa é, sem dúvida, a fase mais angustiante dessa história. A pressão política bateu no teto e forçou uma partida que era inimaginável. Ele foi obrigado a se afastar das raízes da sua própria criação. E assim a gente entra no capítulo mais tenso, o crisol do exílio. Esse deslocamento caótico foi uma rota de pura incerteza. Só para vocês terem ideia, ele passou por um treinamento militar totalmente não planejado na Rússia, que ele nem queria fazer. Depois fugiu por muito pouco do golpe no Chile e começou uma peregrinação gigantesca que acabou indo parar na Argentina. Em Buenos Aires, foi literalmente o fundo do poço. A pressão era absoluta. Ele estava preso, cercado pela sombra de um novo regime autoritário e com um passaporte vencido. Não tinha para onde correr. E para piorar tudo, a tragédia bateu na porta da família dele. O filho dele sofreu um colapso mental desolador, o que deixou Goulart completamente isolado, apavorado e imerso num desespero profundíssimo. E é no meio de todo esse caos que chegamos à criação da sua obra-prima, escrevendo o poema Sujo. Foi exatamente nas profundezas desse buraco que a arte virou um ato literal de sobrevivência. O poema Sujo era o completo oposto dos primeiros textos dele, que eram super matemáticos e calculados. Para não ser apagado, para não morrer de angústia, ele precisou abraçar a desordem total. Toda a dor visceral, a sujeira e a confusão da vida sem filtro nenhum entraram no texto. Era o relato definitivo dele, como se fossem suas últimas palavras na Terra.
Segundo os próprios registros do poeta, essas palavras de abertura foram meio que vomitadas no papel antes que a lógica pudesse atrapalhar. E isso desencadeou uma explosão de criatividade maníaca que durou 5 meses sem parar. O resultado foi um texto gigantesco, um rio de palavras que misturava a infância, os cheiros de São Luís, os horrores do exílio e o ritmo de uma vida inteira. Agora, presta atenção nessa sequência porque parece coisa de cinema. Para esse testamento poético chegar ao Brasil, o Vinícius de Moraes gravou o Goulart lendo o texto e simplesmente contrabandeou uma fita cassete de volta para o país. Começaram a rolar audições clandestinas pelo Brasil afora, e assim, uma voz isolada lá no exílio virou um catalisador incrível para a mobilização nacional. O que nos traz a parte final da nossa explicação, o retorno e o legado. O sucesso silencioso daquelas sessões de escuta preparou o terreno para o retorno dele. Mas, gente, não foi nada fácil. Assim que ele desembarcou no Brasil em 1977, ele foi preso na mesma hora. Foram 72 horas inteiras de interrogatório pesado. O que salvou a pele dele foi a pressão da opinião pública e o clamor geral, que finalmente garantiram a sua liberação. Essa frase diz absolutamente tudo. Lembra daquela ideia do início de que a arte inventa a realidade? Pois é, ela inventou de um jeito muito prático aqui. A própria invenção poética e a força avassaladora daquelas palavras literalmente salvaram a vida dele, encurtaram o sofrimento e trouxeram o poeta de volta para casa. A jornada é simplesmente fantástica. De um garoto lá nas ruas do Maranhão que aprendia a remendar sapato para um dos maiores imortais da literatura mundial. A vida de Ferreira Goulart é a prova viva da resiliência do espírito humano, mesmo de frente para as piores adversidades possíveis. E para encerrar, fica aqui essa reflexão poderosa. Dominar o que você faz e conseguir canalizar a sua experiência de forma autêntica pode acender uma luz imensa na escuridão. O que a gente aprendeu com essa história é que as palavras, quando estão vivas de verdade, têm força para refazer o mundo. Se a arte inventa a realidade, quais novas realidades vão nascer das nossas maiores sombras? Fica aí o pensamento. Até a próxima!